Fala galera, tudo bem? Ó, separei um vídeo bem bacana aqui para vocês assistirem, pensarem um pouquinho e faz o seguinte, já vai deixando esse like e já escreve para mim aqui embaixo nos comentários o que vocês acham desse vídeo, tá bom? Um grande beijo para vocês, vamos curtir o vídeo aí agora. Todos os sentimentos e emoções negativas de baixa frequência vibracional, medo, culpa, escassez, falta, rejeição, abandono. Não adianta, vamos por assim, eu decidi ser rico. E eu vou dizer, eu sou rico. A partir de agora eu quero ser rico. Eu não vou conseguir criar riqueza na minha vida, co-criar riqueza, atrair riqueza, se eu tiver um comportamento, um sentimento, um pensamento de pobreza. Certo. Se eu tiver comportamentos de escassez, comportamentos de miséria, de falta, né? Olha a pergunta que uma aluna me fez ontem. Mestra, me chamam de mestra, né? Mestra, se eu comprar em brechó, mas eu quero... Quando a frequência aumenta, quando a minha mente muda, e automaticamente quando a minha mente muda, a minha frequência aumenta. Quando a minha frequência aumenta, eu passo a sintonizar uma vida incrível. Onde as coisas fluem, onde as coisas dão certo, onde as coisas começam realmente a acontecer. Quando eu estou numa frequência baixa, uma frequência vibracional baixa, ou energia baixa, em pensamentos negativos, em sentimentos negativos, em comportamentos, a vida toda trancada, um caos total, nesse momento eu estou ali vivendo esse caos, essa matrix, né? Então quando eu elevo a frequência, a vida começa a fluir. Existe o sentimento de bem-estar, de alegria, de felicidade, a vida flui, né? É um estado de espírito, literalmente. É um estado né? de consciência. Mesmo que as coisas não estejam tão boas, pensar em coisas boas. Você sente isso. E agora, como fazer isso? Então, esse é como que eu sinto que as coisas estão mudando. Sim. Né? Você sente nitidamente porque as coisas vão fluir e você tem esse sentimento de dizer, caramba, a vida é incrível, né? E é pela frequência que você está vibrando. Agora, como, né? Então, como é um processo, a gente poderia fazer uma palestra aqui de horas sobre isso, mas tem um ponto-chave para entender. Eu não consigo elevar a frequência, não consigo sem limpar minha mente. Limpar, eu posso usar um outro termo, eu posso usar desprogramar minha mente, reprogramar, desintoxicar, desinstalar os programas negativos, porque não importa isso, porque o que vai acontecer? Eu entendi que eu tenho que ser grato, que eu tenho que ser otimista, que eu tenho que ser feliz. Qualquer ser humano da face da Terra sabe disso. E por que ele não é? Né? Ou ele é agora, mas à noite ele já tá triste, amanhã de manhã ele já está num outro estado, numa outra vibração. Então, o que mantém a tua vibração, o que eu posso dizer, eu mudei, o que garante a mudança de mentalidade, a mudança de realidade, eu realmente reprogramar a minha mente. E para isso eu tenho que desprogramar os padrões que eu tenho de crenças, né, de limitações, tudo aquilo que eu acredito como verdades, eu não vou conseguir, não é pra mim, não vai dar certo, todos os sentimentos e emoções negativas de baixa frequência vibracional, medo, culpa, escassez, falta, rejeição, abandono. Não adianta, vamos por assim, eu decidi ser rico e eu vou dizer, eu sou rico. A partir de agora eu quero ser rico. Eu não vou conseguir criar riqueza na minha vida, co-criar riqueza, atrair riqueza, se eu tiver um comportamento, um sentimento, um pensamento de pobreza. Certo. Se eu tiver comportamentos de escassez, comportamentos de miséria, de falta, né? Olha a pergunta que uma aluna me fez ontem. Mestra, me chamam de mestra, né? Mestra, se eu comprar em brechó, mas eu quero ficar rica, é uma frequência de escassez? Olha aqui, então, por exemplo, eu quero ficar rica, mas eu estou comprando em brechó. É escassez? Teoricamente né? Porque o rico que é rico, ele vai no brechó? Não vai, porque não faz nenhuma diferença comprar a roupa que ele quer, se vestir da forma com que quer, porque ele já é rico. Então, esse é a dualidade. Eu quero ser rica, mas eu tenho um comportamento de escassez. Se eu estou comprando lá porque eu não tenho condições, é escassez. Porque eu posso comprar lá porque é meu estilo. Isso, mesmo que, por exemplo, se for o estilo da pessoa comprar num brechó super chique e tudo mais, aí tudo bem, tá dentro. A frequência e a abundância. Exato, aí tudo bem. Por quê? Porque é meu estilo e eu encontro aquilo que eu quero. Perfeito. No brechó, porque eu quero algo vintage. Então eu sei que é lá. E aí eu vou entrar nesse brechó, eu vou comprar aquilo, vou me sentir rica. Qual é a frequência?
Abundância. Agora, se eu entro lá porque eu não tenho condições de comprar, é escassez. Entendi. Né? Tem uma então diferença. eu estou vibrando na escassez. Só que para ter riqueza, eu tenho que ser rico primeiro. Olha que bingo, né? A única forma que eu tenho da riqueza chegar até mim, usando essa analogia, ou uma metáfora, a única forma que eu tenho de materializar a riqueza, de ter riqueza, fechar contratos, oportunidades, fazer o dinheiro realmente aparecer, vender mais, ser promovido, receber um salário maior, faturar aquilo que eu quero, eu não vou conseguir toda essa abundância vibrando na escassez. A escassez Perfeito. está aqui, a abundância aqui. Então, o que eu mudo primeiro? Para conseguir aquilo que eu quero, eu mudo quem eu sou. E isso não tem nada a ver com dinheiro. E aqui a prova que qualquer ser humano na face da Terra pode ser rico. Olha o que a gente acabou de fazer. Para ter dinheiro, você não... Para eu ter toda a riqueza que eu quero, eu não preciso ter dinheiro. E se eu precisasse ter dinheiro, Deus seria injusto, concorda comigo? Aí a riqueza seria limitada. Vamos lá. Se para ser rico eu preciso ter dinheiro, significa que não é qualquer pessoa que nasceu e que pode ser rico. Aí Deus seria injusto. Será que Deus é justo ou injusto? O mesmo Deus que te torna rico me tornaria pobre porque eu não tenho dinheiro? Será que seria justo se Deus existe? Olha como nos faz pensar. O que eu quero que a pessoa entenda é que se nós somos filhos de Deus e nós estamos aqui, e eu acredito que eu tenho um merecimento, que eu sou uma pessoa que tem o meu lugar no mundo, eu tenho a minha fé, seja ela qual for, porque nós estamos falando de religião. Eu preciso acreditar, e eu preciso acreditar que eu posso enriquecer qualquer pessoa. Tá. Se existe realmente, se todos nós somos filhos de Deus, só pegando esse pensamento, qualquer pessoa na face da Terra pode enriquecer. Qualquer uma. Independente se ela foi, se ela tem pai, se ela tem mãe, se ela foi abusada, se ela morou num orfanato, e a gente fala de Oprah, se ela é um camelô, se ela é... Então, independente da pobreza que ela veio, nós temos que concordar que existem muitos ricos que vieram do nada, que não têm estudo, que não têm família, que passaram pela mais extrema necessidade, então eles não tinham dinheiro. Como é que eles enriqueceram? Então vamos lá. O grande download é compreender primeiro que qualquer pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, pode ser rico, pode ser milionário, independente de onde ela veio, porque a riqueza não depende do que ela tem, de onde ela veio, que cidade ela nasceu, se teve pai, se teve mãe, se tem família, se tem recursos financeiros. A riqueza vem de quem você é. De quem é do teu ser. Então, quando a pessoa muda a mente dela e ela sai da escassez, ela sai da falta, ela sai da culpa, ela sai do ataque, do julgamento, da resistência, das crenças de não merecimento, das crenças de menos-valia, das crenças de que ela nunca vai enriquecer, ela se torna alguém abundante, ela se torna alguém rico. Então, essa riqueza que eu passo a vibrar, essa abundância que eu passo a vibrar, essa gratidão que eu passo a vibrar é o que traz abundância. Eu estou vibrando numa nova frequência, eu vou sintonizar contratos, oportunidades, parcerias que vão me fazer ganhar cada vez mais dinheiro. Mas se eu estiver numa frequência de pobreza, numa frequência de escassez, uma frequência travada, eu só sintonizo, cocrio, atraio o que está na mesma frequência. Perfeito. Escassez cria escassez, abundância cria abundância. Perfeito. Quero entender, vou aqui fazer as perguntas que talvez as pessoas estejam fazendo, então por favor sinta-se à vontade para falar. Vamos supor, tô vibrando agora nessa abundância e eu quero ficar rico. Porém, eu ainda não posso tomar atitudes de rico, concorda? Eu não posso sair hoje para ir no restaurante mais caro da cidade, porque essa conta vai chegar. Como é que a gente põe em prática esse nosso pensamento e essa nossa vibração no dia a dia? Ótimo, pergunta excelente. Automaticamente, quando eu mudo minha frequência e eu vou realmente tornando o meu ser, as minhas células, mudando a química do meu cérebro para uma consciência próspera, eu começo com pequenas atitudes. Eu vou te dar um exemplo da minha própria história, tá? Quando eu reprogramei a minha mente, a minha história é o seguinte, só para as pessoas entenderem, é uma patricinha falando, é uma doutora falando, muito fácil para ela, né? Normalmente as pessoas falam isso, né? Olha lá a riquinha falando, as pessoas me veem e falam a riquinha falando. Aí, vamos só fazer só para responder tua pergunta, vou só fazer um caminho rápido. Tá. A minha história é alguém que devia 700 mil reais, morava dentro do escritório, com os meus 3 filhos, devendo 700 mil reais, passamos fome, sem saber se hoje eu iria comer ou não, né? Na mais profunda escassez, na mais profunda miséria, eu era uma pessoa que vibrava na vitimização.
na culpa, né? Com depressão suicida, com 5 tentativas suicidas, meus filhos pequenos. Depois a gente pode falar isso, só pra fazer o download porque eu quero falar. Então essa é a minha realidade, talvez pior do que alguém que esteja nos ouvindo. Mas quem é a Elaine hoje? Vou falar só um dado. Minhas empresas nos últimos anos faturaram mais de 100 milhões de reais. 200 milhões de reais, né? A Elaine sorteou uma BMW no evento dela do ano passado. Que demais. Então, só falando algumas coisas... Quanto tempo pra essa mudança? 6 anos. 6 anos Mas é nada. em um ano, quando eu me reprogramei, da Elaine miserável, da Elaine que não ia comer naquela noite pra não faltar pros filhos dela, da Elaine dormindo dentro do escritório dela, em um ano, quando eu entendi todo o estudo que eu ensino, que eu estou falando, eu tinha R$1 milhão na conta e eu não sabia o que fazer com esse dinheiro. Caramba, ou né? seja, vamos falar ano depois. de 1.700.000, porque você pagou uma dívida. Exato, muito bem. Paguei, porque pagar a dívida era uma questão de honra. Não, e é bom, né? Não, e você não prospera. Eu nunca teria 1 milhão se eu não tivesse pago 700. É isso Bingo. mesmo. Isso é lei. Eu nunca teria. Quando a pessoa me diz, Elaine, eu tenho uma dívida, eu consigo prosperar? Não consegue. Não dá pra prosperar devendo não, alguém. Não né? pode. Você consegue ganhar o suficiente pra viver. Ah, ganhei e sobrou 5. Isso você consegue, mas enriquecer, não, porque é lei, não vai conseguir. Eu só consegui ficar rica, modo de falar, porque sim, pagar as dívidas é uma questão de honra. Porque não tem vibração de abundância. Não tem dívida, tem frequência de dívida. Você continua lá, naquele vazamento de energia. Então, pra prosperar, você realmente precisa pagar. Aí, olha uma pergunta interessante que me fizeram. Ah, e se a pessoa morreu? Doa. Doa esse valor com o sentimento de que está pago a dívida que você tinha. Mas a dívida continua sendo dívida. Porque o dinheiro não é seu, né? Esse dinheiro não é seu. Se você deve pra alguém, esse dinheiro não é seu. Isso. Mas eu queria só voltar pra te perguntar como é que a gente coloca mesmo em prática no dia a dia. Como é que a gente pode, por exemplo, eu tenho muita vontade de fazer muitas coisas, prosperar e tudo mais, e eu quero vibrar eu tô falando eu mesmo, tá? Vibrar numa sintonia, numa energia diferente. Como é que eu faço essas práticas no dia a dia? É não reclamando? Vou falar sobre algumas. Por favor. Vamos falar sobre algumas. Então, eu faço fiz ali esse download pra pessoa entender que não é uma treinadora, né, que só estudou e está dando conceitos, e sim entender que, além de ser realmente um currículo, né, como você mesmo falou, eu sou a pessoa que faço isso com a minha própria vida. Então, é exatamente o que eu fiz lá atrás. Eu saio dessa situação toda e chego onde eu cheguei. Então, quais são algumas práticas que a pessoa vai, por exemplo, é um processo, é um método, né, de reprogramação mental. Dentro do meu treinamento, nós fazemos isso em 4 ciclos de reprogramação mental. Então, realmente tem várias instâncias da mente a ser trabalhada, porém, logicamente, eu consigo dar algumas dicas como você perguntou. Então, primeiro, se eu estou vibrando em frequências baixas, existe a tríade da pobreza, por exemplo. Olha só que interessante. A tríade da pobreza são 3 emoções que as pessoas vibram durante o dia, que infalivelmente ela vai vibrar na escassez e não vai conseguir prosperar. Olha só, primeiro, olha que incrível que é. O primeiro é o julgamento. Mas aí por quê? Mas primeiro, o que é julgamento? Porque as pessoas falam, não, eu não julgo, todo mundo julga. Elaine julga, todo mundo julga. Todo mundo na face da terra julga. E quando você começa a se policiar, você percebe que você faz isso o tempo todo. Mas por que isso é letal para a prosperidade? Vamos entender cientificamente por quê. Porque olha só, quando eu estou julgando, vamos supor que eu esteja julgando o Douglas. Eu estou falando que o Douglas, nossa, o que eu posso, não sei nem julgar, peraí. Não faz nada certo. Ele é snob, sei lá. Ele é snob. Não faz nada certo. Metido. Queria pegar alguma coisa que as pessoas normalmente falam. De dos mim? seus colegas de trabalho. Posso te falar. Ele é muito reativo. Falam isso de mim. Eu sempre fico imaginando. Não sabe ouvir, muito reativo, não aceita a opinião dos outros. Isso aí porque o reativo vem isso, né? Então, automaticamente, quando eu estou te julgando, quando eu estou proferindo essas palavras, olhando no outro esses defeitos, na verdade, cientificamente, esse defeito está em mim. Eu não posso enxergar isso em você se não está em ressonância comigo. Esse é um ponto. Entendi. Só vemos nos outros quem nós somos. E aquilo que eu estou vendo no outro também está em posição para que eu possa curar em mim. Em algum nível, isso também está em mim, né? Em algum nível está em mim. Mas o ponto principal é o seguinte: aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, é aquilo que eu quero que aconteça comigo.
qual é a diferença de eu estar agora julgando o Douglas e agora eu resolvi pensar nos meus sonhos? A diferença é que você tá fazendo algo produtivo, né? Você não tá fazendo nada de ruim pra alguém, né? Julgando. Vamos de novo. Agora eu estou julgando o Douglas. Tá. E eu estou falando, o Douglas é reativo, o Douglas não sabe ouvir, vai se dar mal na vida. Certo. E eu não gosto dele mesmo, tomara com que ele perca tudo. Nossa. Ok? Agora eu estou aqui desejando pra Deus com que eu tenha o carro dos meus sonhos, com que eu tenha a casa dos meus sonhos. Aqui eu vibrei coisas ruins, que eu tô desejando mal pro outro. Perfeito. E aqui eu estou desejando a casa dos meus sonhos. Agora vamos imaginar se tudo aquilo que eu vibro, tudo aquilo que eu penso, aquilo que eu falo está criando a minha realidade. Que realidade eu criei agora pra minha vida? Agora você criou uma coisa boa, né? Uma atmosfera boa, certo? Eu tenho 2 cenários. Certo. O ruim que você tá desejando coisas ruins. E o bom onde você tá desejando coisas boas pra você e pros outros. Quero me inserir nesse. Aí eu tenho assim, ó. Entre a vibração positiva e a vibração negativa, qual que ganha? Porque aqui eu tenho 2 forças contrárias. As 2 forças eu tô desejando pra mim. Aí eu acho que a positiva ganha. Não? Aí, ó. Ô, Bruno. Mas isso mostra nesse momento pras pessoas por que ela está na situação que ela está. Entendi. Primeiro, aquilo que eu julgo no outro, aquilo que eu desejo pro outro, não chega no outro. Está criando a minha realidade. Mas fica em você. Então o que eu desejei pra você? Qual foi a frase que te impactou? Eu lembro. Que você perca tudo. É. E quem vai perder tudo? Quem tá Só desejando eu. isso. Quem tá desejando isso. Porque isso fica impregnado na pessoa, né? O universo entendeu que eu quero perder tudo. O universo entende o que é, mas aí eu poderia questionar o seguinte, olha a Elaine questionadora. Mas peraí, Deus não tem pena de mim? Ele sabe que eu tô julgando o Douglas. Como assim vai trazer isso pra mim? Não, o universo tem um vocabulário, o universo tem uma linguagem. O universo só diz sim. É verdade que o universo não entende um não? Por exemplo, eu sempre falo pra minha esposa, não esquece de pegar a bolsa. Ela esquece, parece que o não some, fica só o esquece não de coloca pegar. o dedo na tomada, dedo na tomada. Isso. Não quero perder o emprego, perder emprego. O que você quer? Eu quero, então a lógica é o seguinte, o que você quer? Eu não quero ficar pobre, pobreza. O que você quer? Quero ser rico. Então é riqueza. Então a gente tem que tirar o não da nossa vida. Porque o não, na verdade, ele para o universo, ele não existe, né? Ele é uma frase de negação, porque a lógica é o que você quer. Porque o universo, ele não responde ao vocabulário, ele responde à frequência. E quando eu digo não quero ficar pobre, qual é a frequência? Pobreza? Não tem como eu não pensar no não, entendeu? Assim, né? Então não é que o universo não entendeu o não. No universo não existe o não é isso. Isso é uma metáfora para poder explicar um conceito. O conceito é, o universo responde à frequência. Então, aí isso prova cientificamente o que eu acabei de falar. Quando eu te digo, quero com que você perca tudo, que frequência tem isso? Essa frequência é aquilo que está co-criando mais caos na minha vida. Caraca. Então nós estamos falando sobre tríade da pobreza. E eu falei sobre julgamento. Mas se eu falo só julgamento, a ficha não cai. Cara, agora eu entendi. Aquilo que eu estou julgando no outro está criando a minha vida. Está criando a minha vida. Por isso que eu tô aqui. Eu tô julgando meu marido, minha mãe, meu pai, meu chefe. Eu julgo meu chefe 24 horas e por isso que eu tô aqui vivendo esse caos. Então percebeu que uma pequena mudança de mentalidade faz uma grande diferença? Porque agora eu provei. Cara, realmente não faz diferença entre eu pedir o meu sonho e julgar o outro. Nas 2 formas. Quem pensou? Eu. Quem sentiu? Eu. Quem falou? Eu. Cara, faz sentido. Não faz? Então por que o mundo fala sobre o pensamento positivo? Por que o mundo fala sobre a gratidão? Porque tudo que você pensar ao contrário, você também está acontecendo na tua vida. Não tem como. Só se fosse assim, Douglas. Peraí. O universo me ensinou que se eu pensar pelo lado direito, é positivo. Se eu pensar desse lado aqui, é aquilo que eu quero desejar para os outros. Não existe isso. É o mesmo mecanismo. Falar, pensar e sentir. Não importa se é positivo ou negativo. O que sair da minha boca, da minha vibração, volta. Tá. Ponto final.